Fala galera, eu sou o Felipe e esse é mais um vídeo do canal Além da Fronteira. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, mais especificamente aqui na Califórnia. Então se você não é inscrito, se inscreva e já deixa o seu joinha, fica ligado. Então eu vou contar toda a minha experiência aqui tirando a carteira e por que eu falei especificamente na Califórnia. Porque aqui nos Estados Unidos não é todo o estado que o imigrante pode tirar carteira. Inclusive eu vou deixar uma lista aqui em cima com os estados que é possível o imigrante tirar carteira. E só para deixar registrado aqui, eu não tirei essas coisas que eu vou falar aqui, essas informações da minha cabeça. Eu tirei do site do DMV, que é o Departamento de Veículos a Motor aqui, que é como se fosse o Detran no Brasil. E, inclusive eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada. E salientando que o que eu vou falar aqui é especificamente sobre a Califórnia. Aqui, como eu falei anteriormente, cada estado tem uma lei, então pode ser que de um estado para o outro mude alguma coisa. Então por isso que eu vou focar exclusivamente no estado que eu moro, que é a Califórnia. E antes de falar de fato, né, como inicia o processo de tirar carteira, tem um ponto que é bem legal aqui, que você não precisa fazer autoescola. Ao contrário que no Brasil, né, você precisa pagar ali a autoescola, que é bem cara, e aí você precisa fazer a aula teórica, depois você precisa fazer a aula prática, e tem todo aquele gasto. Aqui não existe isso. Quando você vai lá, dá entrada na sua carteira de motorista, você recebe um livrinho e você leva o livro para casa, estuda, marca a sua prova teórica, vai fazer a prova. Depois que você passou na prova teórica, você simplesmente marca a sua prova prática e vai fazer a prova. Você não precisa pagar ninguém nesse serviço de autoescola, a não ser que você seja menor de idade. Se você tem ali entre 16 e 18 anos, porque aqui nos Estados Unidos você pode tirar carteira com 16 anos, só que, né, os menores de idade, eles sim têm que fazer autoescola. Mas quem é maior de idade não precisa fazer autoescola. Então isso é um ponto bem interessante, porque isso barateia demais a carteira de motorista aqui. Enquanto que no Brasil o cara vai pagar ali um salário mínimo para tirar carteira, aqui a carteira sai em torno de $30. E outro ponto importante a se salientar é que você não precisa necessariamente tirar a carteira americana para poder dirigir aqui. Se você vem do Brasil habilitado, você pode usar sua carteira aqui por um período máximo de 6 meses. Então se você vem, por exemplo, para ficar um mês nos Estados Unidos, um mês na Califórnia, 2 meses na Califórnia, você não precisa tirar carteira para poder dirigir. Você tendo a carteira do Brasil, você está habilitado para dirigir aqui no período ali do tempo do seu visto. Agora, se você vem para cá para ficar com um período aí de mais de 6 meses ou até anos, é de suma importância que você tire a carteira de motorista, porque esse vai ser o seu documento aqui. No Brasil, se você não tem carteira de motorista, você tem RG, você tem, né, outros documentos de identificação que você pode usar. Aqui você não consegue tirar nenhum outro documento, então o seu único documento possível é a carteira de motorista. Então por isso é de suma importância que você a tire. Então a primeira coisa para tirar a carteira é reunir os documentos. Que documentos são esses? Passaporte. Também tem outro que é muito importante, que é o I-94. Eu vou até deixar o formulário aqui embaixo, o link do formulário aqui embaixo. Ele basicamente é um formulário onde você vai preencher os seus dados, né, e dados pessoais. Basicamente é a mesma coisa que está no passaporte, você vai colocar ali. E aí ele só vai verificar se você ainda está dentro ali do seu visto, né, se o seu visto ainda está valendo. E aí você precisa levar o passaporte, I-94, 2 comprovantes de residência, né? Eu lembro que eu abri conta em 2 bancos para poder ter 2 comprovantes de residência, e é basicamente isso. E aí você vai ter que ir lá para o DMV. Nessa parte o DMV parece muito com o Brasil, né, com o Detran, porque todo dia que você vai lá a fila é enorme, nunca está sem fila. Então eu aconselho vocês ir bem cedinho, por volta de 7 horas da manhã, né, e ficar lá na fila. E aí você vai perder um dia ali, mas pelo menos vai resolver o seu problema. E aí você vai levar todos esses documentos ali e vai dar entrada na carteira. E por incrível que pareça, a carteira de motorista custa apenas $35. Ao contrário que no Brasil, né, chega a custar aí mais do que um salário mínimo, aqui ela custa cerca de 2 horas de trabalho. Apenas 35 horas você dá entrada na sua carteira, e se você chegar lá cedo, você consegue fazer a sua prova teórica no mesmo dia. A prova teórica é bem fácil, na verdade são 2 provas. É uma prova sobre regras de trânsito e a outra prova é só sobre placas, né? E você passando nessa prova, você já pode agendar, né, a sua prova prática. E nota que se você chegar lá cedo, conseguir dar entrada cedo, conseguir fazer a prova, você pode procurar marcar a sua prova prática já para o dia seguinte ou para a semana seguinte. Então o processo de tirar carteira é muito rápido, muito simples, ao contrário no Brasil que demora meses, né? Ah, e eu esqueci de um detalhe muito interessante. Aqui também tem o teste de visão, só que o teste de visão é feito pelo atendente.
Então, quando você chega no DMV, né, atrás de cada atendente você vai ver uma lousa, né, um quadro com as letras e os números. Então o teste é feito ali na hora. Enquanto você está dando os seus documentos, a mulher vai perguntar para você: lê o quadro A, coluna 5. Aí você vai ter que ler o que está escrito lá. Agora o quadro B, coluna 4. Aí você vai ler o que está escrito lá. Aí ela, se eu não me engano, ela pede para fechar um olho, depois fechar o outro, e ela vai fazer o teste de visão na hora, né? Você não precisa pagar pelo teste, não precisa de um oftalmologista ali para ver o teste. Também não tem teste psicotécnico como tem no Brasil, que você precisa pagar também, né? Então você vê que o sistema é muito mais simples, né? Infinitamente mais simples do que no Brasil. E depois que você faz o teste de visão, ele recolhe a sua impressão digital, tira uma foto e aí você já fica apto para falar, né, como eu disse antes, para fazer a prova teórica, né? Se tiver tempo, você faz, senão você já pode remarcar ali mesmo para o dia seguinte ou para quando você quiser. E agora falando especificamente sobre ali o teste, né, o primeiro teste teórico, ele é bem simples, inclusive você pode fazer ele em português, em espanhol, se eu não me engano tem mais de 30 línguas ali onde você pode estar fazendo o teste. E ele tem 46 questões, são 36 de regras de trânsito e 10 sobre placas. E você precisa acertar 38 para poder passar no teste. E uma curiosidade é o seguinte: você foi fazer o teste no dia. Se você não conseguiu acertar as 38, você pode refazer o teste. Você pode refazer o teste até 3 vezes. Então, se você na terceira vez repetir e não conseguir passar, aí sim você tem que começar o processo de novo e pagar a taxa, né, de abertura de processo mais uma vez, mas você tem até 3 chances. Então, se você, por exemplo, foi lá um dia, errou uma vez, errou 2, você não precisa fazer a terceira, você pode ir para casa, remarcar, estudar mais para voltar e fazer o teste e passar. Quando a pessoa termina o teste, ela já sai com a permissão para dirigir. Ela não pode dirigir sozinha, mas ela pode dirigir com alguém acompanhado. E é nesse período que ela vai aprender a dirigir, né? Então nota que não precisa de ter uma autoescola para ensinar, né? Quem vai ensinar vai ser um familiar, um pai, um tio, um irmão. Então a pessoa fez o teste teórico, ela pode nunca ter pego num carro, ela já ganha ali uma permissão para dirigir acompanhado. Então nesse período alguém vai estar ensinando ela a dirigir. Então ela vai pegar o carro do pai, da mãe, do irmão, do tio e sempre com alguém acompanhado e vai estar ensinando a pessoa a dirigir. E aí quando ela se sentir segura para fazer a prova, ela simplesmente entra no site do DMV, marca o dia da prova e vai fazer a prova. A pessoa faz a prova prática no seu próprio carro, né? Então vamos supor que eu tenho um filho que está tirando a carteira. Eu levo o meu filho no meu próprio carro para fazer o teste. O meu filho pode chegar dirigindo lá, contando que eu esteja do lado. E aí na hora eu só saio do carro, o instrutor entra, né? A pessoa responsável por avaliar meu filho ali no DMV, ele vai entrar no carro e meu filho vai sair para fazer uma volta com ele. A prova prática também é bem simples, não é complicada. Primeiro, né, a pessoa que vai estar avaliando, o avaliador, ele vai te fazer algumas perguntas, então ele vai perguntar se você entende ali como funciona o carro, então ele vai perguntar coisas muito óbvias como onde é a buzina, você vai apertar, onde que é o limpador de para-brisa e você vai ligar, liga a seta para um lado, liga a seta para o outro, acende o farol alto, só para ver se a pessoa ela tem noção de como manusear o carro, né? Porque como não tem autoescola, né, pode chegar uma pessoa lá que de repente nunca entrou no carro e foi fazer a prova. Então eles fazem essas perguntas para saber se a pessoa entende ali como manusear o carro. E também tem algumas outras coisas, como alguns sinais de mão, se a sua seta não estiver funcionando. Então, por exemplo, se você botar o braço para baixo, é sinal de stop. Para você botar o braço para esquerda, que você está dando seta para a esquerda. Você botar o braço para cima, que você está dando seta para a direita. Então eles fazem essa pergunta. Se tiver tudo ok, o examinador entra no carro e sai para fazer o exame. E um detalhe também é que esse exame você pode repetir ele, você pode não passar na primeira vez, você vai e remarca para a segunda vez sem custo nenhum. Engano, tem um custo de $8. E aí, se você não passou de novo, você pode fazer a terceira vez com mais um custo de $8. Se você faz a terceira vez e não é aprovado, aí sim você precisa voltar o processo. Você começa todo o processo de novo e volta pagando lá aqueles $35 que você paga para iniciar todo o processo. Então não tem circuito certo, ele vai dando ali voltas em torno do DMV.
né? As principais coisas que eles querem ver você fazer é você andar na velocidade certa. Então ele vai, tem hora que ele vai pegar uma pista, outra hora ele vai pegar uma rua residencial e vai ver se você conhece as velocidades que você tem que andar em cada pista. Também a hora que você for virar, você botar a seta e lembrar sempre de olhar por cima do ombro. Então são algumas coisas bobas que eles vão andando, mas assim, a prova é bem mais fácil do que no Brasil. Por exemplo, não tem baliza. No Brasil a gente precisa treinar a baliza para estacionar o carro. Aqui não tem isso da baliza. No máximo ele para o carro, pede para você dar uma ré, e aí você tem que andar de ré uns 10 metros com o carro reto. Então, mas é bem simples. E tirando isso, é situação cotidiana, né? De você parar no sinal de stop, parar no sinal vermelho, você parar para fazer uma conversão à direita ou à esquerda. Então é bem simples a prova, né? Eu passei de primeira, tem algumas pessoas que não passam de primeira porque ficam nervosas e tal, mas em comparação ao Brasil a prova é bem mais simples. Ah, e um detalhe, né? Para quem não sabe dirigir, aqui os carros são todos automáticos, então é bem mais simples, né? Não tem aquela coisa de você passar a marcha, deixar o carro morrer. Você simplesmente bota no D, no drive, e acelera e freia. O pé esquerdo você não usa para nada, não tem embreagem. Então isso facilita muito, né, quando a pessoa chega aqui. Por isso que mesmo pessoas que não têm carteira no Brasil chegam aqui e conseguem tirar carteira muito fácil. Bom, galera, esse foi o vídeo, né, dando dicas aqui de como tirar carteira na Califórnia e de como funciona todo o processo. Espero que você tenha gostado, espero que essa informação tenha sido relevante para você. Então, se você achou essa informação legal, gostou do vídeo, deixa um comentário aqui embaixo. Aproveita para dar sugestões para próximos vídeos e também encaminhe esse vídeo para um amigo seu que você acha que vai se sentir interessado por esse conteúdo. E o vídeo foi esse, muito obrigado e vejo você na próxima.